Agora são 12h07. Estamos de volta para falar de política e quem mais entende dos bastidores da política paraibana já está por aqui comigo nos estúdios. Paulo Roberto, muito boa tarde, Bruno seja Moraes, bem-vindo. como está você? Estou bem, graças a Deus. Vamos à luta? Vamos embora. Ontem, falando em Angra dos Reis, para uma plateia formada por funcionários da Petrobras, o presidente Lula, naturalmente se dirigindo aos funcionários e se dirigindo à nação brasileira, à população, disse que o povo precisa saber a quem dirigir os seus xingamentos na hora que houver um aumento do preço do gás de cozinha, do óleo diesel, da gasolina e do etanol. Ele disse que o xingamento não deve ser dirigido nem à Petrobras e nem ao governo federal. Vamos acompanhar. O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. E o cara vai no tanque, vai encher o tanque do carro, ele paga R$ 6,20 um litro de diesel que saiu a R$ 3,27. Mas o mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13 quilos de gás, de 13 litros de gás, sai da Petrobras a R$ 35. É o que sai da Petrobras. Entretanto, depois que ela é entregue, independente do Estado, ele chega a R$ 140, a R$ 132, a R$ 120, depende do ICMS que é cobrado no Estado. Então, na verdade, o povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude. Sobretudo o óleo diesel, você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto. Se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Só faltou o presidente Lula dizer quanto desses R$ 33 do gás depois vão para o governo federal. Ele falou nos estados, falou nos atravessadores, nos intermediários, nas distribuidoras, mas não falou na metade, na fatia que vai para o governo federal. Outra coisa, em relação ao etanol, por que o presidente não assina um decreto? Pá, é fácil. Donald Trump não assina decreto nos Estados Unidos? O Javier Milei não assina decretos na Argentina, decretos presidenciais mandando cumprir. Se Lula dissesse a um usineiro de Alagoa Grande, aqui pertinho da gente, por exemplo, venda o etanol direto ao posto aí da cidade, mas não faz isso. Aí o etanol sai de Alagoa Grande de um caminhão-tanque, vai para Cabedelo. Outro caminhão-tanque pega em Cabedelo e traz para o posto de Alagoa Grande. Nessa ida e volta, dobra, triplica o preço. E está bem caro também o etanol, né, Paulo? Dizem que o etanol sai da usina a R$ 2. Aí chega aqui no posto, 5 e pouco, 4 e pouco. 4 e um pouquinho agora. Impressionante, né? Então, não depende da gente. O governo federal precisa também fazer a sua parte. É claro que uma fatia vai para os atravessadores, para os distribuidores, para os donos de postos, todo mundo precisa ganhar. E a fatia do governo federal? O governo é eleito para gerenciar. Prefeito é para gerenciar a cidade, governador o estado e presidente da República gerenciar o país. Vamos à agenda presidencial para o dia de hoje. Aqui está. Começou às 9 horas da manhã com o pessoal da comunicação, Laércio Portela e Sidônio Palmeira. Todo dia esse povo da comunicação é ouvido para ver se melhora a imagem do governo, se faz alguma coisa. Lula participa da cerimônia de chegada do presidente de Portugal, que é o Marcelo Rebelo, o dia todo praticamente dedicado a ele, porque tem uma reunião privada, depois uma de trabalho, está acontecendo agora. Em seguida, Lula vai receber, depois do almoço, o doutor Marcos Rogério de Souza, que é o homem dos assuntos jurídicos, e tem depois ainda o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Seguindo com a agenda, depois de receber Rui Costa, tem a página 2, cerimônia de entrega do prêmio Camões, e depois um jantar oferecido por Lula e pela primeira-dama Janja ao presidente português Marcelo Rebelo. O Brasil tem umas coisas interessantes que a gente conta às vezes aos portugueses e eles fazem um monte de piadas com nós brasileiros. Aquelas piadas, você quando era pequenininha lá em Sapé ouvia piada de português? Sim. Todo mundo contava piada de português. Sim. Hoje é o contrário, os portugueses contam piadas dos brasileiros, entendeu? Então, diz assim, isso está sob segredo de justiça, mas todo mundo sabe.
A rede de televisão tomou conhecimento, o jornalista sabe, todo mundo publica, mas está sob segredo de justiça. Estão dizendo que daqui para sexta-feira sai a denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aqueles outros todos que foram indiciados aí pela Polícia Federal em relação aos atos do 8 de janeiro e outras denúncias que também aconteceram. Aí, ontem, em Campinas, interior de São Paulo, o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participava de um evento. Na saída, os colegas jornalistas disseram: ministro, como é que vai ser se houver essa denúncia? Como é que o Supremo vai julgar Bolsonaro? E o ministro assim respondeu: um procurador-geral da República vier a oferecer denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. Processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido, se não tem prova, você decide no outro. É claro que há uma dimensão política em certos assuntos, mas a minha visão na vida e meus quase 12 anos no tribunal é tá certo, tá errado, tá errado. Só faltou o ministro dizer assim: eu vou completar aqui, vou me reservar esse direito com a devida vênia do senhor ministro. Só faltou ele dizer assim: e com total isenção. O Supremo vai julgar Bolsonaro, se for o caso, com absoluta e total isenção. E nós acreditamos que vai ser assim. Ou você não acredita? Esse seu olhar está me dizendo outra coisa. Deixou quietinha. Daqui a pouco, Napoleão de Castro vem de Brasília, vai falar sobre ponto eletrônico para os parlamentares. Será que isso vinga? Vamos saber já já. Pois bem, por falar em Bolsonaro, nesse instante o ex-presidente está reunido com alguns senadores, deve participar de um almoço, uma troca de ideias. Tem repercussão na mídia também. Tem? Olha aqui. Bolsonaro espera denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas vai agora conversar com vários senadores, trocar ideias e, naturalmente, pedir apoio. Tem uma história aí nas rodas de bate-papo sobre política de que o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, e que tem a senadora Daniela Ribeiro como presidente aqui na Paraíba, deve se afastar do governo Lula, porque as recentes declarações de Kassab vão nesse sentido. Primeiro, ele disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é fraquíssimo. E tem dado sucessivas entrevistas dizendo que o governo está ruim, que a popularidade de Lula caiu, que as medidas não agradam ao povo. E são, segundo pessoas que observam a cena política, sinais de que o partido deve se afastar. A senadora Daniela Ribeiro foi procurada ontem para falar sobre esse tema e ela disse: olha, vou me encontrar com o Kassab em São Paulo, estive com ele rapidamente, não tratamos do tema, mas nós vamos conversar. A imprensa também repercute, Bruno, aqui está. Daniela revela que aguarda posicionamento da Executiva Nacional do partido sobre um possível rompimento com Lula. O que o governo imagina, e essas reuniões todas lá em Brasília acabam vazando alguma coisa que a gente toma conhecimento, o que o governo está pensando é o seguinte: daqui para sexta-feira, Bolsonaro é denunciado, aí a mídia toda se volta para Bolsonaro, para uma possível, provável prisão, e aí o povo esquece de Lula. Dá um tempo em Lula. Dá um tempinho, Depois né? vem o quê? A folia de Momo, o carnaval. Aí no carnaval ninguém se lembra de Lula, nem de Bolsonaro, nem de ninguém. E o governo estima, através de alguns dos seus membros, que depois do carnaval, aí o cenário já pode ser favorável ao governo. A política é assim. Funciona desse jeito, Chega né? uma coisa, encobre outra, depois vem uma pior que já supera aquela e a gente vai vivendo, né? A memória é curta, né, Paulo, de vez em quando? Curtíssima, Bruna. E a oposição aqui na Paraíba, que tem vários expoentes, muito cacique para pouco índio, muita gente para 2 ou 3 vagas. Aqui e ali tem um sinal dado por alguém que faz com que nós interpretemos que quando a eleição do ano que vem for chegando mais perto, aí é possível que o rebanho se divida, se separe. Efraim Moraes, o senador, deu uma declaração quase nesse sentido. Efraim confirma a abertura com o PL de Bolsonaro, significa conversas, diálogos, e diz ser uma tese distante, uma chapa com veneziano ou Pedro Cunha Lima no ano que vem. E são do mesmo grupo, né? Tem uns 5 querendo o mesmo cargo, depois tem 5 querendo o outro, 10 querendo o outro ali. Alguém vai sobrar na curva. Acho que muita gente está curiosa para saber como é que vai ser esse desenrolar, viu, Paulo? Alguém sobra na curva. Fato. Não tem a menor dúvida. Vamos à nossa boca maldita de hoje. É aquele momento envolvendo figuras da política que levam você a dar um sorriso, nem que seja um sorriso, né? Maroto aí na sua casa na hora do almoço, ou quem sabe uma gargalhada. Ontem, nessa solenidade da Petrobras, lá em Angra dos Reis, falando sobre o preço dos combustíveis,
é uma sequência daquilo que nós mostramos aqui na abertura da nossa coluna. O presidente Lula disse que não come petróleo e nem bebe petróleo. Bebe a legítima do professor Uba. Vamos acompanhar aqui, Bruna. Não come nem bebo gasolina. Eu só tomo aquele outro álcool de Alagoa Nova. Quer ver o vídeo? Boca maldita de hoje. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, a gasolina não. Bebo aquele outro álcool que muitas vezes o pássaro não bebe. Quer ver de novo? Não inventamos nada. Gravamos e reproduzimos na boca maldita de hoje essa fala do senhor presidente da República. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, a gasolina não. Eu imagino esse outro álcool com tira-gosto de ovo de ema cozido. Hein, Reginaldo? Você que é criador de avestruz, diz que o ovo de avestruz é maior do que o ovo de ema, do tamanho do capacete de motociclista. Mas Lula disse que está consumindo ovo de pata e agora ovo de ema. E vai provar ovo de jabuti, quem sabe um ovinho cozido com a legítima do professor Uba. Caia bem, Bruna Moraes. Paulo, por hoje é só. É, sim. Muito obrigada. Amanhã você se encontra com a Concheta por aqui. Ok, até amanhã. E agora, gente, chegou a hora da gente acompanhar as novidades da política, só que direto de Brasília com o Napoleão de Castro. Nesta terça-feira, voltando aqui de Brasília, depois de todas essas informações, né, e a boca maldita aí do nosso Paulo Roberto, a gente chega aqui de Brasília. Uma terça-feira com movimentação intensa em nível de Congresso Nacional, mobilização no plenário da Câmara logo mais à noite, pela obrigatoriedade de se ter a presença, né, digital, exatamente dos parlamentares para poder registrar o ponto no plenário Ulisses Guimarães hoje e amanhã também, quarta-feira. Pela bancada da Paraíba, eu conversei com o deputado Wilson Santiago. Ele falando exatamente desse novo momento político, dessas obrigações agora em plenário e até a chegada do companheiro dele de partido, o deputado Hugo Mota, à presidência da Câmara. Ele, através da sua competência, da sua articulação, da sua vontade de acertar, dará muito, contribuirá muito com aquilo que interessa ao nosso estado da Paraíba. E nós, ao seu lado, todos nós, que temos a mesma pretensão e os mesmos objetivos, iremos ajudar a construir essas soluções para os grandes problemas que o Brasil e que a Paraíba enfrentam. Expectativa ainda nesta tarde para uma nova reunião de líderes com o presidente Hugo Mota na definição das estratégias e votações para esta terça e quarta-feira aqui no Congresso Nacional. De Brasília, para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Muito obrigada, Napoleão, pelas informações. Bora ver quem é que está acompanhando o Em Dia aqui na tela?